Conjunto dos números inteiros. Os números inteiros eles são compostos pelos números positivos, negativos e o zero. Os números negativos são aqueles que indicam medidas abaixo de zero. Os positivos, aqueles que indicam medidas acima de zero. E o zero, que não é nem positivo e nem negativo. Ele é nulo. Eu tenho também a reta dos números inteiros, que ele pode ser representado no sentido vertical e horizontal. Essa reta, ela tem como número central o zero. Ele é o número do meio. Então, ele tem dois sentidos. O sentido que segue para o infinito dos positivos e segue o sentido negativo, do infinito dos negativos. E os negativos, eles são representados pelo símbolo do menos na frente. E os positivos podem ou não a gente representar com o mais na frente, ou a gente representa sem o símbolo do mais. O conjunto dos números inteiros, ele é representado pelo símbolo Z. Aqui nós estamos representando um conjunto por chaves. Eu tenho do infinito do negativo, não, está infinito, 3 pontinhos significa infinito dos negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e infinito para os positivos. E dentro desse conjunto, eu tenho os subconjuntos, que são os subconjuntos dos números inteiros. Um deles é o não negativo, que quer dizer que eu tenho Z mais, que eu quero só os positivos, incluindo zero. Eu quero 0, 1, 2, 3 e 4. E infinito para os positivos. Eu tenho o conjunto dos números inteiros não positivos, que indica o conjunto Z menos. Eu quero todos os números negativos e incluindo também o zero, que é neutro. Então, eu tenho 0, menos 1, menos 2, menos 3 e infinito para o sentido negativo. Também tenho o subconjunto dos números inteiros positivos. São aqueles que eu quero só os positivos. Então, eu quero o conjunto Z+, excluindo o zero. Então, a gente representa com um asterisco lá em cima, para dizer que eu quero só o 1, o 2, o 3, o 4 e infinito para os positivos. Eu também tenho o conjunto dos números inteiros negativos, que quer dizer que eu não quero nenhum positivo e também não quero zero. Então, como que eu represento o Z menos e o asterisco para dizer que eu não quero zero? Então, eu quero menos 1, menos 2, menos 3, infinito. Também, agora nós vamos fazer uma atividade. Essa atividade quer dizer que nós vamos construir retas. Como que a gente vai construindo retas? Nós vamos pegar uma malha quadriculada, vocês vão pegar o caderno quadriculado de vocês e vocês vão pegar um pedaço. Desse pedaço a gente vai traçar uma reta. Essa reta ela precisa estar exatamente em cima da linha. E vocês vão fazer essa linha toda, do começo ao fim. Vocês vão fazer as duas ponteirinhas, né, tanto do lado do positivo quanto do lado do negativo, e vocês vão pegar bem no meio dessa linha e vocês vão colocar o zero. Depois, a cada unidade, vocês vão colocar, a cada quadradinho que no sentido positivo, vocês vão botar mais um, depois o mais 2, depois o mais 3, depois o mais 4. A professora representou de 2 em 2 quadradinhos, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Mas eu quero que vocês usem apenas um quadradinho. Depois, no sentido negativo, a gente vai usar cada quadradinho que a gente vai se distanciando do zero, a gente vai colocando uma unidade, ó. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Depois, nós vamos fazer o seguinte, depois que a gente já traçou a reta, nós vamos colocar os pontos. Eu tenho 4 pontos, o A, o B, o C e o D. Esses pontos são representados de letras maiúsculas, porque eles são, tudo que é ponto a gente representa por maiúsculo. O A, nós vamos lá procurar onde está o menos 1. Ele está no menos 1, está ali. Então, nós vamos colocar em cima do A, nós vamos traçar um pontinho e vamos botar do menos 1, nós vamos colocar o ponto A. O B, vamos procurar onde está o mais 4, vamos traçar o B. O C, vamos procurar onde está o mais 2. Procuramos o mais 2 e depois traçamos o C. E o D fica localizado no zero. Então, agora eu tenho uma atividade para vocês. Aquela lá vocês vão fazer olhando pela atividade da professora. Agora vocês vão fazer sozinhos. Vocês vão traçar uma reta do menos 6 ao mais 6 na folha quadriculada. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão colocar os seguintes pontos nos seus lugares. O F, o G, o H, o I, o J e o K. Então, o F é no mais 4, o G no menos 6, o H no menos 1, o I no mais 6, o J no mais 3 e o K no menos 3. Números inteiros no cotidiano. Onde é que a gente consegue visualizar os números inteiros no dia a dia da gente?
Então, a gente pode visualizar no termômetro. A gente pode ter temperatura positiva ou negativa. Ah, hoje está menos 3 graus negativo. Hoje está 26 graus positivo. Então, nas temperaturas. Também consigo visualizar no nível do mar. Tudo que está acima do nível do mar, positivo. Tudo que está abaixo do nível do mar, negativo. Quanto mais profundo do mar, menor ele vai ficando e mais negativo ele vai sendo. Também consigo visualizar no saldo bancário. Tudo que envolve dinheiro, a gente consegue visualizar números positivos e negativos. Quando? Um exemplo. Se você tem R$71 no banco e retira R$100, será que a sua conta vai ficar com saldo positivo ou negativo? Qual o valor desse saldo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vai tirar os dados. Eu tenho 71, retira menos 100, ou melhor, 100. Então, se eu tenho, eu vou substituir por mais. Se eu retiro, ou retirar, então eu vou botar menos. Então, agora eu já tenho os primeiros passos. Então, agora vamos fazer o seguinte. Quando obtemos valores com sinais diferentes, vamos utilizar a subtração. Organizar os valores, colocando o valor de maior algarismo em cima e calcular. Então, vamos calcular. Então, quem é maior? 100 ou 71? Se a gente falar de número, tudo que é positivo ele é maior do que um número negativo. Mas a gente vai pegar os algarismos. Quem tem um algarismo maior? O 100 ou o 71? A gente tem o 100. Então, nós vamos organizar primeiro. Vamos colocar ele primeiro. 100 é maior que 71 nos algarismos. Então, 100 menos 71 vai ficar 29. E vamos observar. Todas as vezes que a gente tiver uma operação de subtração e nós vamos fazer o seguinte. O resultado, ele terá o sinal do maior algarismo. Como o 100 é maior, a gente vai usar um menos. Por quê? Porque eu devo 100 e tenho 71 para pagar. Então, eu vou pagar e ainda vou ficar devendo menos 29. O saldo será negativo, menos 29. Importante. Então, aqui são os dados mais importantes dos números positivos e negativos. Eu tenho um lucro. Quando eu tenho lucro, quer dizer que eu tenho mais. Sempre que eu tenho alguma coisa, é positivo. Sempre que eu vou acreditar que eu tenho crédito, é positivo. Sempre que eu vou depositar algum valor, eu vou ter esse valor, então é positivo. Quando eu vou avançar, como assim? Eu tenho um relógio, eu avanço 10 minutos, então eu tenho mais 10 minutos, então é positivo. Sempre que eu tenho um prejuízo, é menos. Sempre que eu vou retirar, é menos. Sempre que eu vou debitar, é a mesma coisa que retirar. Eu vou sacar, atraso, desconto, tudo significa menos. Eu vou sacar, eu vou tirar, eu vou atrasar o relógio em 15 minutos, então eu vou diminuir. Sempre que eu tenho uma temperatura acima de zero, positivo. Temperatura abaixo de zero, negativo. Tudo que eu estou acima do nível do mar, positivo. Abaixo do nível do mar, negativo. Outros exemplos de saldo bancário. Eu tenho o saldo do dia de R$435 positivo. E eu vou ter um desconto de cheque de R$96. Se eu tenho um desconto, ele vai ser de mais ou de menos? Então, a gente precisa saber que um desconto eu vou tirar. Então, eu vou diminuir. Então, a professora representou por vermelho o símbolo do menos. Menos 96. Agora, o que nós vamos fazer? Depois a gente vai ter um depósito de R$50. Depositar é mais ou é menos? Eu vou colocar na conta. Então, eu vou botar. Então, eu vou ter mais. E depois eu vou ter um saque de R$510. Então, eu vou tirar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro fazer as duas operações. Do saldo do dia e o desconto. Então, eu tenho R$435, que é maior, e vou tirar 96. Então, sinais diferentes, a gente vai fazer um cálculo de subtração. 435 menos 96 dá 339. E quem é maior, 400 ou 96? É 400, então ele vai ser positivo. Depois que eu tiver esse resultado de 339 positivo, eu vou ter um depósito de R$50. Eu tenho 339 e vou ter mais R$50, então eu vou somar. Então, vai dar um total de 389, porque são sinais iguais, a gente soma. Dando um total de 389 positivo, porque eu vou somar e repetir o sinal da operação, que é tudo demais. Depois que eu tenho 389 positivo, eu vou ter um saque de 510 negativo. Então, eu vou ter que fazer uma nova subtração. E eu vou reorganizar. Eu vou colocar o valor de maior algarismo, primeiro, menos 510, e depois o mais 389 como segundo
como a subtração. Então, eu vou fazer a subtração, deu 121. E deu menos 121 por quê? Porque o 510 tem o maior algarismo. Então, vai ficar menos 121. Resposta, menos 121. Sempre que eu tiver sinais iguais, eu vou somar e repetir o sinal da operação. Sempre que eu tiver sinais diferentes, diminuir e repetir o sinal de maior algarismo.